é de hoje que você vai ver pessoas alegando que a Disney ter comprado Star Wars foi a pior coisa que poderia ter acontecido com a franquia. Esse papo já vem acontecendo há muito tempo, porém, recentemente estreou a série Acolyte, ou A Acólita. E se antes as pessoas tinham dúvidas de que a Disney estava detonando com o legado de Guerra nas Estrelas, agora elas têm certeza. Por sua culpa, a minha vida tá toda arruinada! Então vem comigo, porque hoje vamos falar sobre como que a Disney destruiu, obliterou, assassinou com Star Wars. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque isso é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no X. Ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, pra quem não se lembra, tudo isso se iniciou lá em 2012 com a Disney comprando a Lucasfilm, o estúdio do criador de Star Wars, o George Lucas, e por consequência, adquirindo os direitos da franquia Star Wars. E caso vocês não saibam, uma das principais responsáveis pelo estado deplorável que Guerra nas Estrelas está hoje em dia é uma pessoinha muito inteligente chamada Kathleen Kennedy. Ela é uma produtora de filmes muito famosa e trabalhou com o próprio George Lucas na saga Indiana Jones. Então uma coisa levou a outra e em 2012 a Kathleen Kennedy foi nomeada para ser a presidente da Lucasfilm. E com a venda do estúdio para Disney e sabendo que ela tinha a intenção de fazer novos filmes de Star Wars, o George Lucas, antes de sair, ele deixou um plano bem montadinho do rumo que ele achava que a história deveria tomar. E aí o que aconteceu foi que a Kathleen Kennedy praticamente limpou a bunda com o plano do George Lucas. Bicha burra. Ela cagou pro criador da franquia, ela pegou todo o universo expandido de Star Wars que foi lançado até 2012, no caso, livros, quadrinhos, games. Ela pegou tudo que não fosse os filmes e o desenho da Guerra dos Clones. Ela pegou tudo e transformou em filler, porque a ideia dela era contar toda uma nova linha de acontecimentos do zero e assim dar mais liberdade criativa para os seus roteiristas. E digamos que foi aqui que a bagunça começou. Agora, com a Disney sendo a dona da franquia, o foco total era na nova trilogia de filmes que iria continuar a história finalizada em 1983. O foco agora era nos episódios 7, 8 e 9. E a produção dessa trilogia foi uma zona do caralho. Ao começar que nem planejamento de história os caras tinham. A Disney não montou uma timeline de acontecimentos com o início, meio e fim da trilogia. Na verdade o que ela fez foi contratar o J.J. Abrams para dirigir o primeiro filme, o episódio 7. Ele fez o trabalho dele, o filme fez um baita de um sucesso. E em vez da Disney manter o diretor, aí J.J., é tu que vai encabeçar essa trilogia. Não, é óbvio que a Disney não fez isso. Ela contratou o J.J. pra fazer o primeiro filme, e no segundo filme, o episódio 8, ela contratou um outro diretor chamado Rian Johnson. E como a Disney não tinha o caralho de um planejamento que permitisse que a história seguisse seu curso mesmo se houvesse uma troca na direção, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Vingadores, o Rian Johnson, ele pegou o episódio 8 e ele cagou em cima de todas as pontas soltas deixadas pelo J.J. Abrams no episódio 7. Um maldito, doente do caralho, inconsequente de merda. Ele pegou as tramas que o J.J. apresentou no filme anterior e só meteu o louco. Além, é claro, das diversas cagadas que ele cometeu durante o plot, como a descaracterização bizarra do Luke Skywalker, que fez até mesmo o próprio Mark Hamill vir a público falar que aquele Luke do episódio 8 tava uma porra. E como o episódio 8 foi bombardeado pelo público, sai o Rian Johnson e entra J.J. Abrams de novo. Ele entregou um filme que todo mundo curtiu, então vai que ele consegue salvar a trilogia. E detalhe que originalmente o episódio 9 seria dirigido por um outro cara e não pelo J.J. É, só bagunça. E aí o que aconteceu foi que o J.J. Abrams voltou pra dirigir o último filme da nova trilogia, o episódio 9, e esse puto conseguiu deixar tudo ainda mais cagado. Em vez dele concluir as pontas soltas deixadas pelo Rian Johnson, ele preferiu descartar os principais eventos do filme anterior com retcons horrorosos e criou uma história que não faz o menor sentido. O episódio 9 é tão cagado que ele interfere até mesmo no desenvolvimento do Darth Vader, que é só o personagem mais importante da franquia inteira. Ah, eu tô vivo, porra. Essa trilogia é tão bagunçada que se um dia tu maratonar o episódio 7, 8 e 9, tu vai perceber que os filmes não encaixam narrativamente. Como a Disney não tinha um plano, ela não tinha uma história já presetada, cada diretor foi criando um pedaço da história à moda caralha, e o resultado é simplesmente a trilogia mais Frankenstein da história do cinema. E tipo assim,
Realmente, o Rian Johnson e o J.J. Abrams tiveram sua parcela de culpa por terem entregado filmes tão deploráveis, mas as principais responsáveis por essa trilogia ter se tornado esse Frankenstein bizarro que a gente conhece hoje em dia é a Disney e a Kathleen Kennedy. Foram elas que não apresentaram um planejamento para executarem essa nova saga. Elas só foram lançando filmes novos e que se dane se a história vai fazer sentido no final ou não. Só que isso era só a ponta do iceberg, porque depois que a trilogia foi concluída, foi quando a gente finalmente percebeu o quanto que a Disney e a Kathleen Kennedy eram prejudiciais para Star Wars. Como eu falei, um dos motivos da Kathleen Kennedy ter transformado o universo expandido da franquia lançado até 2012 em filler era porque ela queria criar todo o universo expandido do zero. E o plano da Disney era aplicar o formato de lançamento do universo cinematográfico da Marvel em Star Wars, onde ao mesmo tempo que eles lançavam filmes da trilogia principal, eles também fariam filmes contando histórias paralelas e importantes que iriam compor a lore daquele universo, como Rogue One de 2016, que conta como a Aliança Rebelde conseguiu capturar os planos para destruir a Estrela da Morte no episódio 4 de Star Wars. Rogue One foi o primeiro filme com essa proposta e ele foi um sucesso absoluto. Ele até mesmo conseguiu bater a marca do bilhão em bilheteria. Então a Disney ficou toda empolgadinha para fazer mais desses filmes paralelos do universo de Star Wars. E foi aí que ela quebrou a cara bonito lançando o filme de origem do Han Solo. É burro! É um tijolo! Ninguém pediu por esse filme, e adivinha? Além de ruim, o filme foi um baita fracasso de bilheteria, sendo a menor arrecadação da história da franquia. Então isso deu uma acalmada na Disney com essa ideia de fazer filmes paralelos. Ao invés disso, a partir de 2019, ela passou a focar sua atenção em séries de TV para o Disney Plus. Porque além de ser um atrativo para que pessoas assinassem o seu serviço de streaming, fazer uma série de TV era muito mais barato do que gastar mais de 300 milhões num filme de cinema pra ele ter um baita prejuízo. Então não tinha jeito, amigão, série de TV é o caminho. E de 2019 até 2024 foram lançadas 5 séries live actions de Star Wars. E sabe quantas realmente valeram a pena? 2! Mandaloriano e Andor. E o grande diferencial dessas duas produções é que ambas possuem pessoas extremamente talentosas encabeçando o projeto e que sabem o que é Star Wars. A dupla que criou a série do Mandaloriano é o Jon Favreau, que você deve conhecer por causa do Homem de Ferro, e o Dave Filoni, que é um fã de longa data de Star Wars e que foi contratado pessoalmente pelo George Lucas nos anos 2000 para tomar conta das animações da franquia. E sim, esse cara teve envolvimento direto na criação de Guerra dos Clones e ele criou Star Wars Rebels. Então sim, o cara é muito foda. E vendo que o Jon Favreau e o Dave Filoni fizeram um ótimo trabalho nas 2 primeiras temporadas de Mandaloriano, a Kathleen Kennedy foi lá e meteu mais 2 séries pra eles criarem. Pô, Biel, mas isso não é bom pra franquia? Meu amigo, você não aprendeu nada com o desastre que foi a fase 4 da Marvel, não? Mandaloriano, o livro de Boba Fett e Ahsoka são séries que foram lançadas uma em cima da outra. Essa pica caiu no colo de 2 caras que são sim muito talentosos, mas que claramente foram sobrecarregados. Principalmente o Dave Filoni, que além de ter que se preocupar com o Mandaloriano, o cara tem que quebrar a cabeça com Bad Batch, Tales of the Jedi, o livro do Boba Fett, a série live action da Ahsoka, história do Império, dá um trato na sua mãe, o cara faz tudo, caramba! Entrava em treta, brigava com filha da puta. É como se a Marvel tivesse visto que o James Gunn entende de quadrinhos e ele sabe fazer filmes bons, e do nada ela colocasse todos os filmes da fase 3 da Marvel pra serem dirigidos e escritos pelo James Gunn. Eu quero salário! Bicho, tu pode ser o cara mais criativo da face da Terra. Se tu estiver trabalhando por 15, tu vai fazer um trabalho ruim. E é o que tá acontecendo com o Jon Favreau e o Dave Filoni. Graças a esse excesso de projetos, até Mandaloriano decaiu em qualidade. A 3ª temporada é chata pra cacete, enquanto que as outras séries feitas por eles, elas só são genéricas. Personagens conhecidos e amados não possuem carisma algum. As histórias são fracas e elas não se sustentam sozinhas. Tanto que você pode reparar, o que prende a sua atenção nessas séries do Star Wars nem é a história, mas sim um ou outro personagem popular da franquia que vai fazer uma pontinha em algum episódio da temporada. Se a Marvel hoje em dia tenta te atrair pro cinema com a desculpa de que o filme vai ter uma cena pós-crédito bombástica que vai mudar pra sempre o futuro do MCU, Star Wars tenta conseguir a sua atenção falando que o Anakin e o Ezra Bridger live action vão fazer uma pontinha na série live action da Ahsoka. É isso que virou Star Wars hoje em dia. Sinistro. E quando não é o Jon Favreau e o Dave Filoni que estão criando um projeto, a Kathleen Kennedy, em vez de pegar pessoas do nível desses dois pra criarem outras séries,
Não! Ela prefere contratar péssimos profissionais e que ainda por cima não entendem porcaria nenhuma do que é Star Wars. E foi nessa brincadeira que saíram pérolas inacreditáveis como a maldita série do Obi-Wan Kenobi, que é um projeto que os fãs sempre pediram, todo mundo queria um filme do Obi-Wan, e aí o que a Disney entregou pra gente foi uma série onde o Obi-Wan é um chorão imprestável que passa 6 episódios trabalhando como babá. Inclusive ele nem é o protagonista da própria série, já que o roteiro prefere dar mais atenção para uma personagem chamada Riva. Quem é o Riva, você me pergunta? Eu te respondo: foda-se, ninguém liga! O roteirista dessa série não sabe de nada de Star Wars. E isso fica muito evidente na série, quando vemos o Obi-Wan Kenobi, um dos Jedi mais poderosos e lendários da história, precisando de um blaster para ultrapassar uma cerquinha laser. Que palhaçada é essa? O Obi-Wan não consegue ultrapassar uma cerca laser nessa série. Filho da puta não sabe pular não, parece que tem um pé no cu, é? Na verdade, essa série inteira não faz o menor sentido. Só que o fundo do poço aconteceu agora em 2024 com a série The Acolyte. A série que mostraria os Jedi de acordo com a visão dos Sith. Que em Star Wars nem tudo é preto no branco. Os Jedi não são tão bonzinhos assim. Basicamente, a premissa dessa série claramente foi feita por alguém que nunca tocou em Star Wars na vida. Tipo, Guerra nas Estrelas literalmente é o clichê puro e cristalino do bem contra o mal. O lado da luz e o lado sombrio da força. Mas essa série de merda achou que seria legal representar os Jedi como inquisidores religiosos que destroem e oprimem qualquer cultura que não seja deles e que ainda por cima são sequestradores de crianças. É sério, é desse jeito que a série pinta os Jedi. Por outro lado, as bruxas, que sempre foram apresentadas como seres malignos no universo de Star Wars, nessa série é apresentado que existe um grupo de bruxas que utilizam o lado sombrio da força para fazerem coisas do bem. Na moral, meu Deus! A série realmente meteu que esse grupo de bruxas aqui utilizam uma energia que requer o ódio máximo, a raiva, o rancor, tudo quanto é tipo de sentimento ruim pra obter poder. A série meteu que esse grupo que utiliza o lado sombrio são pessoas comuns que só vivem ali naturalmente. É um estilo de vida usar o lado sombrio, tá ligado? Os caras não têm o menor conhecimento de como a força funciona. Sinceramente, galera, eu não tô muito otimista pro futuro de Star Wars. A Disney tá perdidaça no que tá fazendo. Ela parece estar mais preocupada em corromper o universo criado pelo George Lucas e todos os valores que ele nos apresentou ao longo de décadas do que em criar novas histórias que realmente façam justiça a essa franquia. A Disney claramente não sabe o que fazer com Star Wars. E por outro lado, temos a Kathleen Kennedy que... a minha pior decisão vai ser a próxima. Desde que ela assumiu a presidência da Lucasfilm em 2012, foram produzidos um total de 11 produções live action. E dessas produções, as únicas que realmente prestaram foram 4. Isso porque eu tô sendo bonzinho, incluindo o episódio 7. O resto... ou foi extremamente medíocre, ou foi bizarro de ruim. Até o George Lucas tá desapontado com o que tá acontecendo. Isso não é de hoje. A Disney e a Kathleen Kennedy estão matando Star Wars e não existe perspectiva de melhora. Pelo menos não enquanto a Kathleen continuar sendo a presidente da Lucasfilm, ou a Disney tomar vergonha na cara e deixar de ser essa empresa lixosa que ela vem sendo há pelo menos uns 7 anos. O futuro de Star Wars é sombrio, galera, e a única coisa que a gente pode fazer como fã é ver quanto tempo esse barco vai conseguir resistir até que ele finalmente afunde de vez. É bem triste, mas esse é o estado atual que a franquia se encontra nesse momento.